A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Clube de Leitura ODS em Língua Portuguesa, com Elizabeth Serra. Classificação livre. Recurso de acessibilidade Libras. Olá, meu nome é Elizabeth Serra, eu sou secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eu tenho 75 anos, a cor da minha pele é branca, eu uso óculos, a cor dos meus olhos é castanho, meu cabelo é grisalho, e eu estou sentada na cadeira da mesa de trabalho da minha casa. Atrás de mim, o cenário é uma estante de livros. Eu uso uma blusa com tons cinza, branco e vermelho. Eu gostaria de iniciar essa apresentação, essa conversa, parabenizando a organização do 4º Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, como mais um exemplo de resistência desse período difícil de pandemia, pelo qual estamos todos passando. Desejo sucesso ao evento. Também gostaria de agradecer a Fabíola Farias, que mediou o convite para a nossa participação nesse evento. Eu estou aqui para contar para você o que é o Clube de Leitura, Capítulo Brasil, projeto criado pela ONU, e como se dá a presença dos livros de literatura infantil em português, particularmente os brasileiros. O Clube de Leitura faz parte das ações da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e está localizado no site da ONU. A Câmara Brasileira do Livro e a Fundação Nacional do Livro Infantil foram convidadas pela ONU para desenvolver o projeto no Brasil. Por sua vez, a Câmara e a Fundação do Livro convidaram a Federação Brasileira de Bibliotecários para também se juntar nesse desafio. O convite da ONU se constituiu no compromisso para apresentarmos uma seleção de títulos em português de literatura informativos voltados para o público infantil, que abordasse direta ou indiretamente os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, para fazer parte das indicações do seu clube de leitura. Ao considerar crianças e jovens como protagonistas de atitudes e ações sustentáveis e apresentar o livro de literatura como ponte para refletir com eles sobre a vida no planeta, o convite da ONU veio ao encontro da missão das 3 instituições, da Câmara Brasileira do Livro, da Fundação do Livro Infantil e da Federação de Bibliotecários. A preocupação com o meio ambiente ganhou repercussão mundial em 1992, com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92, a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, contando com a presença de 178 chefes de Estado. A Rio 92, como também ficou conhecida, é um marco histórico por ser um momento em que a humanidade se une para pensar a sua relação com o planeta na busca conjunta de soluções. Desde então, vários encontros internacionais aconteceram, avaliando os avanços e pensando em novos caminhos para os enfrentar, ampliando assim as propostas iniciais da ECO 92. Em 2015, foi acordada, então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo temas como educação de qualidade, erradicação da pobreza, fome zero, energia limpa, água potável, entre outros. Portanto, a Agenda 2030 é o ponto culminante de mais de 4 décadas de diálogo e debates multilaterais acerca da melhor abordagem dos desafios ambientais, sociais e econômicos enfrentados pela comunidade internacional. Os princípios fundamentais que sustentam a Agenda 2030 são universalidade, não deixar ninguém para trás, integração e indivisibilidade. Tradicionalmente analisados à luz de 3 elementos, a inclusão social, o crescimento econômico e a proteção ambiental,
o conceito de desenvolvimento sustentável assumiu um significado mais amplo com a adoção da Agenda 2030, que acrescenta a essa abordagem tradicional componentes fundamentais como a parceria e a paz. No âmago da Agenda 2030 encontram-se 5 dimensões: pessoas, prosperidade, planeta, parceria e paz, conhecido também como os 5 P's. Nesse contexto, foram concebidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pelas siglas ODS, como cruciais para atingir as metas acordadas na Agenda 2030, trazendo-os para o nosso cotidiano nas casas, nos locais de trabalho e nos espaços sociais. Para conhecer mais sobre a Agenda 2030 e saber como os países estão avançando na busca de soluções para os problemas, visite o site da ONU. O universo dos títulos analisados para o Clube de Leitura Capítulo Brasil, como a ONU denomina a participação de cada país no projeto, foi baseado nas inscrições feitas no site da Câmara Brasileira do Livro pelos editores e autores independentes. Como instituição responsável por selecionar os títulos inscritos, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil contou com a participação de 19 especialistas do seu grupo de leitores votantes, representando as regiões de todo o país. Sem acesso físico aos livros, por causa da pandemia, todo o trabalho foi realizado de forma virtual, a partir dos arquivos em PDFs, incluídos pelos editores na plataforma da Câmara no momento da sua inscrição e disponíveis para a Fundação e seus leitores. 986 títulos foram considerados aptos a participar do processo de leitura e análise. Esse processo foi intenso, incluindo leitura individual e análise cuidadosa de cada livro, seguida de troca de observações dos subgrupos e no grupo maior até chegar ao resultado final. Foram 4 meses de trabalho, com reuniões virtuais entre os leitores, entre os subgrupos e com todo o grupo, que aconteceu por 6 vezes nesse período. O resultado foi a escolha de 175 títulos, na sua imensa maioria de literatura e alguns livros também informativos. Foram contemplados em torno de 50 editoras e também algumas traduções. De acordo com os critérios da Fundação para premiar livros, a primeira etapa foi selecionar aqueles livros que tivessem qualidade mínima para participar da segunda fase da seleção. Vale dizer qualidade do texto, qualidade das ilustrações, do projeto gráfico e também do conteúdo para os livros informativos. Definidos pela qualidade, o desafio foi adequar os títulos aos ODS, já que o nosso trabalho de seleção anual de livros publicados no Brasil, que culmina nos selos altamente recomendáveis e no prêmio da Fundação, é de livros ficcionais e não por assunto. Como resultado dos 4 meses de leituras e trocas, e refletindo também sobre a proposta do Clube de Leitura, os leitores votantes consideraram necessário elaborar um texto conceitual para fundamentar a posição da Fundação sobre leitura e literatura infantil, e o seu uso na prática educativa e cultural, com o objetivo de orientar os adultos que irão mediar as leituras desses livros com crianças e adolescentes. Com esse texto, esperamos contribuir para que a literatura seja compreendida como expressão de arte que ela é, e não como um manual para encontrar indicações objetivas, mas sim como provocadora de conversas que levem à reflexão, à conversa, à crítica e ao fazer consciente. Nesse sentido, entendemos que a vivência da leitura desses livros selecionados a serem compartilhados nos clubes de leitura é a oportunidade para um diálogo que possibilite conhecer os ODS nas suas diferentes dimensões e que resulte em uma proposta aberta para novas leituras e conversas permanentes e renováveis. Acesse o site da Câmara Brasileira do Livro, www.cbl.org.br,
e vá no menu Clube de Leitura, que você vai conhecer esses 175 títulos selecionados pela Fundação e que estão organizados por ODS. E também o texto de orientação que citamos antes. Os títulos brasileiros também estão no site da ONU, na aba Brasil. No site da ONU, você também poderá conhecer a amplitude da proposta do Clube de Leitura, que contempla livros de literatura ou informativo nos 6 idiomas oficiais da ONU, e outros que estão sendo incluídos, assim como foi o caso do português Brasil e do português de Portugal, entre outros países. Vale a pena conhecer a dimensão, né, e o que está oferecendo a ONU por meio dessas indicações de livro, produzindo, né, promovendo a conversa e o conhecimento pelos livros de literatura. Um dos princípios fundamentais da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Cabe, portanto, nos unirmos para salvar o planeta, convidando para essa caminhada aqueles que estão próximos de nós, dando as mãos para engrossar a rede de sustentabilidade e enfrentarmos os desafios juntos. A nossa ferramenta é o livro de literatura. Reúna você, colegas e amigos, e organize um clube de leitura sobre os ODS. Comece com as indicações dos livros que a Fundação selecionou, mas vá também colocando outros livros que você conhece e que também se adequam ao propósito de conhecer e de entender e de se mover na direção dos ODS. Estaremos divulgando pelas redes sociais da Fundação e dos parceiros o lançamento de um catálogo que irá reunir toda essa seleção, esse documento que eu me referi, e também com a fotografia e a descrição desses leitores votantes da Fundação. Aguarde, que cremos que até o final do mês de agosto essa publicação estará pronta, e também iremos realizar um seminário, o seminário da Fundação, um seminário virtual, segundo, cujo tema será justamente 2030, Infância, Literatura e Sustentabilidade. Portanto, a Fundação está comprometida fortemente, né, com a Agenda 2030, e junto com a ONU, junto com a Câmara, junto com a FEBAB, esperamos estar contando com vocês para engrossar essa ação que, afinal de contas, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro do nosso planeta. Muito obrigada. Fique atento, fique atenta.